Meu filho vinha roubando minha aposentadoria há 3 anos. E quando descobri, ele me contou que havia feito aquilo pelo meu bem. Tenho 73 anos. E se algo aprendi em todo esse tempo é que a gente pode sobreviver a quase qualquer coisa. A pobreza, a doença, a solidão. Mas existe uma dor que não tem nome quando ela vem de um filho. Trabalhei 41 anos. Primeiro, numa fábrica de tecidos, onde o barulho das máquinas me tirou parte da audição do ouvido esquerdo. Depois, limpando casas de outras pessoas. Depois, cuidando de crianças que não eram minhas, enquanto os meus cresciam sozinhos me esperando. Nunca reclamei, nunca pedi reconhecimento. Só fiz o que precisava ser feito. Tudo isso para ter uma aposentadoria pequena. Não era muito, mas era minha. Era a única coisa que eu podia chamar completamente de minha, conquistada com cada hora de trabalho, com cada sacrifício que fiz em silêncio ao longo da vida. Se essa história está chegando até você no momento certo, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Quando me aposentei, meu filho Marcos me disse que me ajudaria com os trâmites do banco, que era complicado para mim, que ele entendia melhor dessas coisas, que eu não precisava me preocupar, e eu acreditei porque era meu filho, porque a gente cria os filhos exatamente para poder confiar neles. Dei os papéis, dei o cartão, assinei documentos que não li direito porque não estava com os óculos e fiquei tranquila. Durante 3 anos, Marcos me dava todo mês um pouco de dinheiro em espécie. Me dizia que era minha aposentadoria, que já tinha pago as contas, que já tinha comprado o mercado, que não estava me faltando nada. E era verdade, não me faltava nada de material. Eu comia, tinha luz, tinha teto, mas havia algo que eu não sabia que estava me faltando. O que era meu? Uma terça-feira de março, fui ao banco com minha vizinha Helena, que precisava de uma ajuda com um formulário. Enquanto esperávamos, a atendente me cumprimentou pelo nome e disse, sem nenhuma má intenção, que fazia tempo que não me via por lá, desde que meu filho havia atualizado a conta. Sorri, concordei com a cabeça. Por dentro, algo se quebrou. Naquela noite, revisei tudo o que pude. No dia seguinte, liguei ao banco e pedi um extrato completo. E ali estava. 3 anos, 36 retiradas, o valor integral da minha aposentadoria todo mês nas mãos de Marcos. Ele não havia me repassado nem a metade do que era meu. 36 vezes ele havia entrado na minha conta e retirado o que eu havia ganho com o suor de décadas de trabalho. Fiquei sentada naquela cadeira com os papéis na mão por muito tempo. Não chorei. Isso me surpreendeu a mim mesma. Só sentia algo pesado no peito, como quando a gente carrega um saco de terra molhada. Esperei Marcos chegar no domingo, como sempre. Servi o almoço, deixei ele comer. Quando terminou, coloquei os papéis sobre a mesa. Não disse nada, só coloquei ali. Ele olhou, viu o maxilar dele se mover. E então ele me disse o que mais me doeu, mais do que o próprio roubo. Disse que havia feito aquilo pelo meu bem, que eu não sabia administrar dinheiro, que eu gastava em coisas desnecessárias, que ele estava guardando para quando eu precisasse de verdade e que eu deveria ser grata, que eu deveria estar grata por ter sido roubada. Olhei nos olhos daquele filho que eu trouxe ao mundo, que eu ensinei a amarrar os sapatos e a pedir perdão quando errava, e me perguntei em que momento ele havia se convencido de que roubar da própria mãe era um ato de amor. Não gritei, não chorei, disse que ele fosse embora e naquela noite tomei minha decisão. Olhei nos olhos daquele filho que eu trouxe ao mundo, que eu ensinei a amarrar os sapatos e a pedir perdão quando errava, e me perguntei em que momento ele havia se convencido de que roubar da própria mãe era um ato de amor. Não gritei, não chorei, disse que ele fosse embora e naquela noite tomei minha decisão. No dia seguinte, fui ao banco, mudei tudo, cancelei os acessos, recuperei o controle da minha conta. Sentei com um advogado que Helena me indicou e contei tudo.
Ele me explicou meus direitos e me disse que o que Marcos havia feito tinha nome legal. Segundo o Estatuto do Idoso, em vigor no Brasil, a apropriação dos recursos financeiros de um idoso por familiar configura crime de abuso financeiro punível com reclusão. Eu tinha respaldo para agir. Decidi não processá-lo. Não porque eu não tivesse razão, eu tinha, mas porque não queria gastar o que me resta de vida num tribunal brigando com meu próprio filho. Isso também é uma decisão, escolher onde colocar a energia que ainda nos resta. O que fiz foi escrever uma carta à mão, como aprendi quando menina. Devolvi em palavras tudo o que ele havia me tirado em silêncio. Disse que o amava e que por isso mesmo não ia deixar que ele continuasse acreditando que o que fez estava certo. Que amor não se demonstra controlando, que o respeito a uma mãe não é opcional quando ela não consegue se defender sozinha. Disse que a porta da minha casa seguia aberta, mas que enquanto ele não reconhecesse o que havia feito, eu não ia fingir que não aconteceu. Escrevi cada palavra com calma, não com raiva, com a clareza de quem finalmente se ouve de verdade. Isso foi há 8 meses. Marcos não ligou, os netos também não, porque imagino que ele contou a versão dele, e isso dói. Claro que dói, a gente não deixa de ser avó porque te partem o coração. Mas me levanto toda manhã, recebo minha aposentadoria completa, tomo meu café, saio para caminhar com Helena e me olho no espelho sem vergonha. Às vezes a decisão mais corajosa não é perdoar de imediato nem odiar para sempre. Às vezes a decisão mais corajosa é simplesmente se recuperar. Recuperar o que é seu. Recuperar sua dignidade. Recuperar a própria história. Aprendi aos 73 anos que nunca é tarde para isso. Trabalhei 41 anos para ter algo meu e ninguém, nem meu próprio filho, vai me tirar isso. Isso aprendi aos 73 anos. E nunca é tarde para aprender. Se você ou alguém que você ama passou por algo parecido, deixe um comentário aqui embaixo contando como foi ou o que sentiu ouvindo essa história. Esse espaço é seu. Deixa também o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.